Nas minhas comunicações, uma coisa acontece muito. O animal adoece, o tratamento clínico está funcionando, mas os sintomas não desaparecem. Algo ele está espelhando, e são as emoções do tutor. E para isso, hoje eu trouxe a Jade aqui, que vai trazer mais o lado humano para falar com vocês sobre Theta Healing, terapias e como os animais sentem as nossas emoções. Oi, Jade, que bom ter você aqui. Tudo bem? Obrigada pelo convite. E hoje eu vou falar então um pouquinho desse olhar sistêmico e também energético dos animais com os seus tutores. Se quiser se apresentar, como que tu trabalha com Theta Healing, com as outras terapias que tu trabalha também? Então, faz 7 anos que eu trabalho com Theta Healing e, resumindo, Theta Healing é uma ferramenta que faz com que a gente acesse aquelas informações do inconsciente. Então, aquelas informações que conscientemente a gente não consegue identificar, a gente tenta olhar de uma forma, não conseguimos achar um resultado. Resumindo, o Theta Healing, então, é uma ferramenta que faz com que a gente consiga acessar aqueles 90% do inconsciente que normalmente a gente não tem acesso. Na comunicação intuitiva com os animais, a gente usa o mesmo canal, né, do Theta Healing. Inclusive, eu também uso o Theta Healing com os animais. Por isso que a gente consegue trocar as ideias com os pacientes e ver isso, tanto na minha prática como na da Jade, como os animais e os humanos interferem um na emoção do outro, né? E como que tu chegou nesse caminho no Theta Healing, nas terapias, né? Como é que foi? Se tu quiser contar um pouco da tua jornada? Então, eu sempre digo que a alma sabe das coisas e muito antes de eu saber que existia o Theta Healing, que existia o olhar sistêmico das constelações familiares, quando eu estava no ensino médio, eu sabia que eu queria muito auxiliar as pessoas, trabalhar com pessoas, mas não num olhar de psicólogo clínico e nem de psiquiatria. Então, era algo mais humano, que a gente pudesse olhar para a pessoa como um todo, corpo, mente, espiritual, emocional. Então, olhar como um todo, porque a gente sabe que não é só o comportamental, não é só o físico, não é só o emocional, o mental. Então, quando a gente não consegue identificar aonde está uma questão, por mais que a gente trabalhe, resolva na parte comportamental, precisamos olhar então um pouco mais profundo, né, na parte emocional, inconsciente e junto então com a espiritualidade. Então foi ali que eu comecei no meu caminho com terapias holísticas, depois conheci o Theta Healing, fiz mais de 10 certificações dentro do Theta Healing, porque é uma ferramenta que traz muito resultado positivo, principalmente, que nem a gente está falando hoje, a relação do tutor, né, da pessoa humana ali com as suas questões, mas principalmente quando está relacionado a um animal. Então a gente consegue casar essas informações. E eu acredito que nas tuas consultas, nas tuas sessões, tu vê muito que muitas coisas emocionais se manifestam no corpo, né? Que você também trabalha com isso, com o trauma, né, e tudo mais, e é onde o animal consegue ler essa informação do tutor, né? Uma coisa que às vezes o tutor não está prestando atenção, aquilo está se manifestando no corpo porque já passou do emocional, do espiritual, né? E aí que o animal começa a dar sinais para também ajudar, né? Ele é como um sinalizador. Exatamente. Então, hoje eu tenho uma abordagem que eu gosto bastante, que é o Trauma Informity, e é um estudo, então, do trauma em que ele explica que o trauma, ele não só está no mental, mas está no corpo físico. Então, não adianta a gente só trabalhar a parte mental e emocional, mas esquecer do corpo físico. Então, toda doença, toda crença, todo padrão, ele começa, então, por um pensamento, virou um sentimento, virou uma ação e vira uma reação. E ali, então, já está na parte física. E a gente precisa também compreender que tudo é energia, né? Tudo tem energia, tudo tem fragmentos. Se a gente pegar um telescópio e olhar no fundo dessa poltrona, vai ter, então, ali células, vai ter uma frequência. Então, os animais, eles conseguem sentir essa frequência, assim como a gente humano consegue sentir quando você vai num lugar, quando você não se sente bem, quando você está perto de uma pessoa também que não está confortável. Então, o animal, ele faz todo esse trabalho, principalmente se a gente for olhar pela parte sistêmica também. No último vídeo que eu falei sobre a comunicação intuitiva, eu inclusive
falei que o animal, ele não racionaliza, então ele recebe essa informação do campo, porque ele está ligado no nosso campo energético, e ele só manifesta, sem pensar muito. Então, às vezes ele adoece, às vezes ele muda o comportamento para chamar atenção, né? Ele recebe e já reage a essa informação, ele não faz como a gente de racionalizar isso. Então, por isso, muitas vezes eles são sinalizadores, e os animais são esponjinhas, né? E eles fazem parte do sistema familiar, né? Da hierarquia. Quem tem acesso um pouco a essas terapias sistêmicas sabem que a gente ocupa lugares na nossa família, na nossa sociedade, que a gente não pode, a gente pode, né, mas não deve sair para não desequilibrar. E tu enxerga os animais dentro desse sistema? Sim, todo animal de estimação, ele faz parte de um sistema, e dentro do mundo animal também, a gente tem as 3 leis sistêmicas que regem, então, toda a relação do nosso sistema, né? Então, todo o sistema familiar, ele tem essas 3 leizinhas que também elas servem ao sistema dos animais, principalmente com a nossa família. Então, até eu vou trazer um pouquinho de cada lei no mundo animal, que aí dá para entender um pouco melhor. Mas quais são essas 3 leis? Então, a primeira lei é do pertencimento, né? Todos pertencem ao nosso sistema. Então, se você tem um animalzinho, e hoje a gente já tem esse olhar mais amplo, que faz parte da nossa família, ele pertence sim ao nosso sistema. Então, o que acontece com os animais da lei do pertencimento? Faz mais ou menos 40, 30 anos que nós humanos estamos fazendo esse movimento cada vez maior de trazer os animais do pátio para dentro de casa. Só que aí entra a questão da humanização. Então, os animais, eles perdem o contato com a natureza, de caçar, de roer, de cavar, contato com outros animais também, e isso vai afastando ele da origem natural biológica dele, né? Então, se um animalzinho ele não se sente mais pertencente à origem natural da espécie dele, para pertencer, ele vai fazer parte do nosso sistema. E como eles não são seres que vão racionalizar, eles vão fazer tudo para pertencer ao nosso sistema, que aí entra o espelhamento, a projeção, tanto de crenças, de traumas, até a parte de saúde física, né? Então, tem animais que acabam, por pertencer àquele sistema, projetando ali uma doença do seu próprio tutor, que é essa sinalização também de que algo não está legal. Sim. Ou que existem excluídos. Então, animais também inconscientes estão representando excluídos da família. Então, eles fazem parte, sim, do nosso sistema. A segunda lei, que é a lei da hierarquia. Como é que funciona também no mundo animal? A gente precisa compreender que os animais, o cachorro e o gato, ser mais direto aqui, eles vêm muito antes do que nós humanos. Então, o lobo cinzento, que dá origem à raça do cachorro, ele está aqui conosco há mais de 7 milhões de anos, assim como o felino também, que está há 7 milhões de anos. Então, eles chegaram antes aqui. Eles vêm antes, eles precedem o humano. E a gente se perde muito também nesse contexto, porque a gente se coloca maiores do que eles, né? E nós temos a tendência, grande parte das vezes, de olhar para esses animais com um olhar de criança. A nossa relação com os animais é a nossa criança falando. E aí que entra uma parte muito importante de uma observação que, às vezes, é a nossa criança que está acessando uma ferida, uma emoção com aquele animal. Essa relação da nossa criança. Por isso que é importante o tutor olhar mais profundo quando algo não tá legal com o animal, ou doenças por repetição, tratamento por repetição, olhar profundamente para o ser, para ele e para a criança dele. Porque às vezes é essa relação da criança dele que também está interferindo na relação com o animal. Então, a gente tem que cuidar muito também o olhar do pena, do coitadinho, né? Bert Hellinger, desenvolvedor das constelações, ele fala que quando a gente olha para uma pessoa com pena, com dó, a gente tira as capacidades e a dignidade daquela pessoa. Então, é da mesma forma com os animais. A gente tem que ter muito cuidado, não olhar com dó, mas com compaixão. Isto é, tem um cachorrinho na rua, passando necessidade, não olhe com pena, né? Ai, coitadinho. Mas com compaixão, o que eu posso fazer a nível
que a gente fique semelhante. Equidade, né? Eu tenho um caso que mostra bem isso, que foi uma cachorrinha que ela tá velhinha já, tá doente, tá precisando de cuidados, e a dona, ela fica com muito dó. E a cachorra não pode mais subir no quarto, então ela tá tendo que dormir na sala, e toda a vida ela dormiu no quarto, e ela fica assim, ai, mas é que queria que ela estivesse aqui, coitadinha, tá lá embaixo, e ela não, sabe, fica com aquele sentimento. E a cachorra não consegue melhorar e não consegue ficar confortável onde ela tá, ou com o que tá dando, porque a tutora se sente assim. Então, até falei pra tutora, você precisa tomar a decisão que é melhor pra ela agora de saúde, não pensando no emocional. E se ela tá bem, ela tá com comida, ela tá medicada, ela não tá com dor, ela tá no quentinho, tá tudo bem, você tá atendendo todas as necessidades dela. Então, fica tranquila com a tua decisão, porque quando você fica sentindo dó, sentindo pena, eles também se enfraquecem. E foi exatamente o que eu falei pra ela. Eu falei, o mais difícil é o tutor mudar os sentimentos dele em relação ao cão. Então, acontece muito isso, e o cão muitas vezes não melhora, o cão, o gato, enfim, por conta do dó do tutor, né? Dele não conseguir tomar aquela decisão. E é muito por essa humanização, né? Deles quererem tratar como um filho que tem que estar no quarto, tem que estar ali, quando o animal, ele sabe o lugar dele. Se ele está com as necessidades básicas da espécie atendidas, ele não está sofrendo. Quem sofre é a gente e passa a ser sofrimento para ele. Exatamente. A gente não pode esquecer que eles, por mais que eles não lembrem, mas eles sabem de onde eles vêm. Então, se o tratamento está sendo adequado dentro do limite para um animal, está tudo bem. E aí que parte. Então, um trabalho humano, sim, grande parte das vezes, né? E a última lei, então, é o equilíbrio nas relações entre o dar e receber. O que acontece? É como se fosse uma função de trabalho, tá? Mas o equilíbrio é igual. A gente não está maior nem menor, é igual às relações. O que acontece é que a gente, por trazer um cuidado de dar água, comida, manter o bem-estar, veterinário, a gente está um pouquinho mais acima, mas isso não muda nada. Então, nós temos que cuidar porque essa coisa de se tornar pais, né, e trazer isso de uma forma negativa pode desequilibrar ali o sistema também e o animal trazer alguns sintomas físicos. Isso eu também vejo muito quando o tutor ou acha que o animal tem que salvar ele, tipo, a pessoa tem uma depressão, tudo depende da felicidade dele, depende do animal, se o meu animal morrer, eu morro junto. Então coloca um peso muito maior do animal salvar ele, e tanto quando o contrário também, né, do tutor achar que tem que salvar o animal a qualquer custo, que ele é o grande salvador, e não, e passa por cima das necessidades e tudo mais, né, então é um desequilíbrio. E ele sempre mostra, eu sou teu companheiro, eu tô aqui do teu lado, tipo, eu não tô aqui pra te salvar, nem você me salvar, eu tô aqui pra ser um companheiro só, não tô pra salvar alguém da casa, da família, pra mostrar nada, né, e às vezes os cãezinhos não pensam nisso racionalmente, claro, mas no campo aparece que tão humanizado eles foram que isso internaliza neles, e aí eu tenho que mostrar para ele, não, tá tudo bem, a tua função é fazer companhia. É estar ali pertinho, é estar junto, é se divertir, é trazer alegria para a família e não salvar ninguém. E isso acontece muito, esse desequilíbrio, eu vejo muito nas comunicações. Demais, eu acho que é o que mais causa desequilíbrio, porque nós também ficamos naquela coisa de, ai, será que ele gosta mais de mim ou do outro? Ai, mas ele não é carinhoso. Ai, mas ele não é assim, principalmente com os gatos, né? Que o gato é mais independente. Mas, poxa, é importante que você se questione, por que você tem esse animal? Né? Por que ele está na sua vida? Para quê? Da mesma maneira, quando a gente vai decidir ser pais, por que eu quero ser pai e mãe? Por que eu quero ter um filho? Então, é a mesma coisa com um animalzinho. Para quê? Para que ele não supra uma falta, uma ausência, que não vai ser ele que vai cobrir isso. É responsabilidade do adulto, do ser racional ali. E tem algum caso que tu tratou recentemente de um cliente teu que estava afetando, a emoção do tutor estava afetando as emoções do cãozinho que tu tratou em sessão, para contar pra gente? Sim, teve um caso bem curioso, bem legal. É uma cliente minha que ela já tinha uma cachorrinha, um piquinês, já há 15 anos, e já estava, então, ali no momento de se despedir. Então, ela prometeu que ia fazer de tudo que ela podia para que a cachorrinha dela pudesse ter uma morte em paz, entre aspas. Foi oferecido, né, indicado a eutanásia, ela não aceitou,
Só que o que aconteceu? Chegou no momento de estado de sofrimento de ambas as partes, tanto do animalzinho quanto dos tutores. E ela tinha um apego muito grande por essa pequenez, assim, porque realmente ficou 15 anos com ela, em fases bem desafiadoras também, que foi a companheira dela. E por mais que racionalmente ela dizia, não, Jade, eu tô me despedindo, eu tô conversando com ela, que ela pode ir, que ela pode se entregar, descansar, ela não ia. Então ela ficou mais ou menos uns 3 meses nesse processo. E aí, nas sessões de Theta Healing, a gente identificou, então, no inconsciente, o que estava fazendo com que ainda ela mantesse essa relação ali. E quando ela era pequena, ela tinha 7 anos e ela ganhou um casal de piquenês. Então já entra essa questão da raça, né? Do projetar. Ela ganhou um casalzinho de piquenês e ela era muito apegada a esses cachorrinhos, esse casal, e chegou um dia que eles comeram um rato envenenado e acabaram falecendo. E para ela ali foi um momento muito traumático, realmente, e os pais não antigos, né, não conseguiram acolher a situação. Era como se fosse um cachorro, né? Sim. Ah, morreu. E aquilo marcou muito ela. Então, quando ela começou uma fase ali de sair da casa dos pais, ela pegou essa pequenez também, que fez todo o processo ali com ela. E então tinha crenças ali que estava ligando a criança dela, que volta então o que eu te falei. Que ia ficar desamparada por perder o cachorrinho novamente. Exatamente. O sentimento do trauma que o corpo sente, né? Então, racionalmente ela não lembrava, isso estava no inconsciente, mas também estava onde? No corpo, porque o corpo lembrava disso. Então, como eu te digo, a gente relaciona com os nossos animais com a nossa criança, que era o que estava acontecendo ali. Então, a partir do momento que ela entendeu isso, que ela também separou as coisas, colocou as coisas no lugar, com um olhar sistêmico, não deu uma semana, a cachorrinha, ela então fez o processo dela de desencarne. Os cãezinhos sentem muito, e eu vejo que a emoção que eles mais refletem do dono é a ansiedade, né? Que hoje, nos tempos de hoje, é o que mais vem acontecendo com todo mundo, né? Nesse mundo corrido, e eu acho muito engraçadinho que às vezes o tutor fala, eu quero saber o que eu posso fazer para ele ser mais feliz, o que eu posso fazer para ele ficar mais tranquilo em casa. Ele sempre fala, só esteja aqui. Tipo, saia passear sem mexer no celular, sem ficar pensando em um monte de coisa, só saia tranquilo e esteja no momento presente. Então, olha, 90% dos animais que eu faço comunicação falam isso, tipo assim, esteja presente. Quando tu estiver comigo, não esteja fazendo outras coisas. Só esteja comigo. Tipo, tire 15 minutos que seja do dia para realmente estar, né? E tu vê isso dos animais refletindo também nas tuas sessões, do tutor ser muito ansioso ou alguma outra emoção? Sim, inclusive eu tenho um cliente, ele já é um senhor também, e ele adotou uma cachorrinha. E era uma cachorrinha de maus tratos, então já vem ali, né, com um quadro de experiência. Precisa ter uma paciência maior e foi ali 6 meses até ir se adaptando. Ela era muito ansiosa. Por quê? Porque ele também era muito ansioso. E ele traz ela nas sessões, então ele acompanha as sessões e é muito nítido que quando ele chega estressado, né? Como qualquer pessoa quando chega na terapia, querendo falar 1000 coisas e resolver 1000 coisas, e ela fica o tempo inteiro correndo, então impaciente. A partir do momento que a gente vai adentrando o campo, que ele vai centralizando o lugar dele, ela se acalma a ponto de dormir. Então, você vê que tem uma ligação ali, né? E estamos trabalhando, inclusive, em sessão, a questão da ansiedade por separação. Porque ele já colocou um apego muito grande nela também. Sim. Né? Que não teria necessidade. Por quê? Porque ele tenta suprir todas as experiências que ele teve com outros cachorros, que ele se arrepende muito, que ele se culpa muito. Então, ele acaba, não, com ela eu vou fazer tudo o que eu não fiz com os outros. Só que aí sobrecarrega ela também. Nos casos de ansiedade de separação, a maioria é isso, tipo, tem muito a ver com o tutor também, né? Do tutor não saber gerenciar as próprias emoções e sobrecarregar o animal com isso, né? Inclusive, tenho clientes que em casa eles têm ansiedade de separação, não podem ficar sozinhos. Aqui no clubinho eles ficam. Dormem sozinhos, ficam sozinhos. Não, lá em casa ele não fica de jeito nenhum. Então, tipo, tem muito a ver também com o tutor, né? E muitas vezes ele tenta procurar ajuda, que eu vejo,
e depois acaba desistindo ou não seguindo com as orientações, porque é um apego dele, né? Então, também vou passar esses clientes para você, para... Importante. E entra essa coisa do que a gente falou de uma necessidade do tutor. E eu acredito que até na visão humana, eu vou dar um exemplo assim, quando a gente vai adotar uma criança, você não adota aquela criança porque você quer ter um filho. Não, eu quero suprir o vazio porque eu quero ter um filho. Não, você está a serviço da vida daquela criança. Então você vai adotar uma criança porque você quer dar esperança, você quer dar fé, você quer dar confiança para que ela tenha um novo destino na vida dela, né? É a mesma coisa com um animal. Você não adota um animal, adquire um animal para suprir uma necessidade tua. Então eu até indico que daqui a pouco, antes de você tomar a decisão, que grande parte das vezes é impulsiva, de ter um animal, Sim. vai para terapia. Faz 1, 2, 3 sessões de terapia para entender o porquê que você quer ter aquele animal. Isso também vejo bastante, né? Do pessoal adotar 1, 2 cachorros, ou tipo um atrás do outro, né? E ter sem pensar na raça, também. Depois a gente vê, né? E eu aconselho, vem e me pede, né? Tipo, será que eu pego outro para fazer companhia pro meu cachorro? Falei, enquanto você não estiver suprindo as necessidades do teu cachorro, o teu cachorro não precisa de um cachorro, ele precisa de você, né? Ele precisa que você supra as necessidades. Outro cachorro vai ser o dobro de trabalho. Exato. Não vai ser uma companhia para esse outro cachorro, né? Então é isso, às vezes a pessoa quer suprir, né? Ou se livrar de uma responsabilidade que seria dela, né? Porque a pessoa às vezes quer o cachorro só para companhia, mas não quer arcar com o que realmente precisa ali pro animalzinho. Ou para isso, né? Para suprir algum vazio. E tem até uma observação agora, falando dessa minha cliente, né? Que, enfim, daí ela tinha só essa cachorrinha e a gente fez todo o processo do luto, né? Tudo bem bonito. Mas o que era a ideia dela? Pegar mais uma pequinês. Deu, tá, então vamos entender aqui por quê. Você gosta da raça, ela se adapta na tua vida, é tranquila, ou você está tentando projetar, né, já? E aí ela entendeu que realmente não precisava ser uma pequinês, e hoje, então, ela adotou 2 vira-latinhas. E às vezes acaba inconscientemente repetindo os padrões, né? E aí vai, de novo, até olhar realmente para aquilo, né? E isso acontece muito no luto, né? Que já era outra questão que eu queria falar contigo. Às vezes o cachorro já tá velho e a pessoa quer pegar outro já para substituir. E a pessoa fala pra si, né? Tipo, não é pra substituir, é porque eu não quero ficar sem companhia. Mas vai lá, pega o mesmo cachorro, a mesma raça e espera dele que ele tenha os mesmos comportamentos, né? Inclusive, na comunicação também eles pedem, né? Quando é um animalzinho que já partiu. Quando que ele vai voltar? Ou se eu adotar outro cachorro, vai ser ele vai voltar nesse outro cachorro? E não é assim que funciona, porque cada animalzinho tem um papel na nossa vida, né? Então nunca vai ser a mesma coisa, por mais que ele possa até em algum momento voltar, como alguma outra situação, não vai ser a mesma vivência, né? Não, até porque eu acredito que os animais vêm para nos ensinar algo, né? Então entra na lei da troca. Eles vêm para ensinar algo para nós, a gente vem, né, para auxiliar eles também. Então vai definir a sua fase da vida. O que você está passando, o que você está vivenciando. Então é importante que você note o que esse animal está te ensinando naquele momento. Se a relação está desafiadora, o comportamento dele está desafiador, começa a refletir o que está acontecendo ao teu redor. Que fase você está vivendo da tua vida, né? Então, não necessariamente ele vai ser os mesmos comportamentos. E é importante que a gente solte esse controle também. E agora falando sem ser da parte espiritual, mas dando uma dica, o animal ele dura 10, 15 anos, então na hora de adotar a gente não pode pensar só no nosso emocional. É uma responsabilidade para a vida, né? A Kim já está comigo há 10 anos e é uma responsabilidade. Quando eu vou viajar tem que alguém ficar com ela, né? Nós estávamos falando aqui no off que esses dias gastei uma quantia com ela no veterinário, então é uma responsabilidade para a vida, né? Então para as pessoas também não pegarem só pelo lado emocional. E bem o que tu disse, vai adotar um cachorro, vê com o terapeuta antes se é isso mesmo que você quer, se você quer essa responsabilidade, para o animalzinho também não sofrer as consequências depois, né? E pra gente ir encerrando, então, o que no lado humano, né, pensando nisso,
que o humano pode fazer ainda hoje, né, de questões ligadas à terapia e tal, que vai afetar o animal positivamente, né? Então, o que o humano pode fazer, pensando no lado terapêutico, ações, enfim, que vai afetar o animalzinho positivamente? Então, eu acho que, basicamente, o primeiro de tudo é ter um bom autoconhecimento e um bom desenvolvimento emocional, entender sobre os teus traumas, entender como é que foi a tua infância, como é que foi a relação com a tua criança, porque, lembrando mais uma vez, é a nossa criança que se relaciona com o animal, não é o nosso adulto. Então, quanto mais eu estou bem com a minha criança interna, melhor vai ser minha relação com o meu animal, no meu adulto. Para quem tem a possibilidade de fazer uma terapia ou até mesmo uma comunicação, Sim. né? Eu acho que tem a possibilidade de você fazer uma comunicação antes, né? Sim. De você adotar um cachorrinho para entender ali aquele campo também, ter muita maturidade, racionalmente saber sobre a raça, se comporta, se não comporta no meu dia a dia. E uma dica que eu daria, eu acredito que é escrever o para quê. Então, o para quê, ele adentra o propósito daquilo, que vai além do ter uma companhia, me sinto sozinha, terminei meu relacionamento afetivo, perdi uma pessoa importante da minha família, né? Mas para que eu quero ter aquele animalzinho? E a partir do momento que tu escreveu para que, você vai entender profundamente se realmente faz sentido ele estar com você e você ter essa relação com esse animal a partir daí. Que vão ser, basicamente, 15, 20 anos com esse animal, né? Perfeito. Antes da gente encerrar, deixa o teu contato onde as pessoas podem te encontrar para fazer terapia com você antes de adotar um animal. Inclusive, não é a minha área, mas tem muitas constelações com os animalzinhos, né? A gente pode constelar a relação com o animal, é bem legal. Então, eu atendo presencialmente e online, presencialmente na cidade de Passo Fundo. Você pode me procurar pelo Instagram, @comamoreterapias, e vai ser um prazer estar atendendo vocês para auxiliar nesse contato com o seu animalzinho. Se você ficou com alguma pergunta sobre o assunto ou se algo te tocou nesse vídeo, comenta aqui para nós, conta a situação que tu tá passando com o teu animalzinho. E se precisar de alguma ajuda, é só chamar eu ou a Jade, que a gente vai ter o prazer de te ajudar. Compartilhe esse vídeo também com os amigos que têm um animal e que estão passando por um momento difícil. Talvez ele precise ouvir o que a gente conversou aqui hoje.